Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano e vamos continuar nosso curso de programação Pascal, hoje falando sobre as constantes. Na aula passada a gente falou sobre o tipo record, né, registro, e hoje a gente vai abordar as constantes seriam similares às variáveis, só que variáveis, como o próprio nome diz, ela varia, ou seja, o seu valor pode variar. Já as constantes, elas têm que manter o seu valor constante durante todo o programa. Ele não pode ser alterado, né? Não pode ter seu valor variado durante o programa. Uma constante é uma posição de memória que possui um valor fixo constante durante toda a existência do programa. A sua utilização possibilita uma maior clareza do código, tornando a tarefa de manutenção ou entendimento do código muito mais simples. A primeira parte, ali que eu falei que a constante ela não pode ser alterada, tem um valor fixo, ela não muda durante o programa, ela está dita durante essa primeiro parágrafo, né? A primeira parte do parágrafo. Essa outra aqui eu vou explicar durante um programa que eu tenho aqui já pronto, né, para explicar para vocês. A forma de se declarar uma constante é através do uso da palavra reservada const. Então a gente tem o programa, no início do programa, né? A gente coloca essa palavra aqui, const, e abaixo dela vem as variáveis, né? As constantes, melhor dizendo. A gente tem que usar constantes, porque senão fica confuso, né? Então, a gente tem as constantes recebendo um valor, tá? Então, ele é atribuído com sinal de igual, tá bom? Então aqui, ó, eu estou dando a uma constante com um nome total linhas, um valor 10. Total colunas, um valor 20, né? Esse aqui é um exemplo de atribuição. Se fosse caractere, seria entre aspas, ou seria pelo teclado, né? Com uma função do teclado, para atribuir caractere à variável. Podia ser booleano também, né? True ou false. E assim por diante. Ele aceita qualquer valor, tá? Nessa linha das constantes, eu tenho que falar também de uma constante que, de certa forma, ela, por ser tipada, como o próprio nome diz, ela pode variar durante o programa. Então, essa primeira constante aqui, a gente falou que ela não pode ser variada, né? Ela tem que ser sempre o mesmo valor, ela não pode ser alterada. Mas no caso da constante tipada, ela tem uma implementação diferente, e por isso a gente pode considerar até ela uma variável, tá? Uma variável declarada inicialmente com valor. Ou seja, em Pascal, a gente tem que atribuir, por exemplo, quando é uma variável, vou dar um exemplo aqui mais claro, tá? Vou botar aqui embaixo, para vocês não ficarem confusos, entenderem. Variável, tá? Como é que a gente faz? A gente coloca lá uma variável qualquer, vou botar aqui exemplo, tá? Do tipo, botar char, por exemplo. Ponto e vírgula. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu nome exemplo, que é uma variável que eu criei, ela é do tipo char, do tipo caractere, poderia ser do tipo string, e assim por diante. Tá, o que eu quero dizer é que eu não consigo colocar, eu não consigo atribuir um valor inicial a exemplo. Eu não estou conseguindo aqui na variável, em var, eu só consigo fazer isso. Só tenho essa possibilidade, ok? Então vamos à descrição de uma variável tipada para você entender melhor. A declaração de variáveis na subárea, aqui, apenas reserva espaço de memória para elas, mas não as inicializa. Como eu falei, elas não recebem valor. Ou seja, até que se atribua valores a ela, seus valores serão desconhecidos. Não sei o valor de exemplo. Sob essas circunstâncias, seria interessante que pudéssemos, ao mesmo tempo em que declaramos a variável,
dar seu valor inicial. Isto é possível com o conceito de constante tipada. Diferente da constante não tipada, que no caso é a constante normal, vamos dizer assim, a declaração de uma constante tipada especifica o tipo e o valor dessa constante, como demonstra esse exemplo. Vocês notem que inicialmente é a mesma coisa que uma variável normal. Porém, ele está dentro do bloco const, que são as constantes, recebendo um valor. Certo? Então, a atribuição de uma constante tipada, que eu tento deixar bem claro que é uma variável, pois essas constantes tipadas, elas podem variar durante o programa, entendeu? Elas não precisam ser necessariamente o valor fixo, como está aqui. O min é 0 e o máximo é 9.999. Eu estou declarando numa área constante, porém, eu estou atribuindo como se fosse uma variável, estou declarando o tipo como se fosse uma variável, que é os 2 pontos, e atribuindo um valor. Ok? Ok. Então, assim a gente declara uma constante tipada, tá bom? E pode ser declarado elas juntos, tá? Pode declarar essas constantes aqui, abaixo as constantes tipadas, sem problema nenhum. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Então, eu vou aqui no programa. Tá. Então tá, a gente tem um programa inicial, normal, com o nome dele, tá? E logo abaixo, eu estou iniciando as constantes, tá? Essa ordem aqui, ó, constante, type, var, ela não tem uma ordem, tá? Pode ser em qualquer ordem. O correto, eu não digo o correto, mas você tem que ver o que vai ser mais útil para o seu programa. Ou seja, as constantes são valores que normalmente vão ser fixos, tá? Então, eles têm que ser declarados primeiro para que o type e o var, né, as duas outras declarações, caso necessitem desses valores fixos, já a tenham, né? Sem problema algum. Se eu colocasse esse type acima do const, eu não conseguiria colocar, por exemplo, o max linha e o max nome, que eu vou explicar como é que funciona. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então tá. Então eu criei uma constante chamada assim e estou declarando esse CHR83. Tá? O que seria isso, né? Vocês vão me perguntar. Isso aqui é uma função nativa do Pascal. Tá? Essa função, ela pega qualquer valor que está aqui. Tá? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, até 255. Tá? O que é isso? É exatamente o que a gente viu em umas 2 aulas, acredito, atrás, que é a questão da tabela ASCII, né? Que são os caracteres do teclado, tá? Que são numerados e que assim a gente consegue controlar as ações do usuário, né? Nas teclas do teclado, né? Então tá, sim, esse CHR83 é igual, tá? É igual ao S maiúsculo, caractere, tá? Então, ao invés de eu colocar S, por exemplo, eu poderia muito bem vir aqui e colocar desta forma, ok? Mas eu preferi mostrar para vocês desta forma, porque pode ser utilizado, é recomendado, né? Já que é uma função e não tem por que não usar uma função já apropriada, né? Uma função pronta. E também por curiosidade, né? Porque vocês vão poder testar vários outros números aqui, né? Para descobrir os seus caracteres. Ok. Depois, na segunda linha, eu criei um max linha 2, né? Eu dei esse nome, pode ser qualquer nome, tá? Então isso vai da criatividade, vai do entendimento de vocês sobre a constante, o nome que vocês derem a ela no decorrer do programa, tá? Eu dei max linha porque significa o máximo de linha que eu quero, né? E assim por diante. E aqui o max nome,
que aqui é um valor que eu botei 20. O valor que eu botei 2 para max linha e o valor para max nome eu botei 20. Aí vocês podem notar que logo abaixo eu deixo uma linha separada para vocês verificarem, para vocês não terem dificuldade em ver a minha constante tipada. Até deixei um comentário aqui, ó. Olha só, olha como é que eu declarei. Eu botei o nome resp, né, que é uma resposta do usuário. Isso aqui seria uma variável. Vocês notem, ó. Eu tinha declarado antes como uma variável, tá? Olha só como é que eu teria que fazer caso eu não tivesse essas duas linhas. Ó, eu tinha que criar a variável aqui. Ó, a variável resp recebendo char, ponto e vírgula, só até aqui, tá? Como tá demonstrando na declaração var. E no início do programa eu teria que fazer isso aqui. Resp recebe sim. Vocês notem que se eu usar a constante tipada, eu economizo duas linhas. E duas linhas em um programa, né, mais complexo ajuda muito, tá? Então, eu vou descomentar aqui novamente nossa constante tipada e explicar como é tranquilo. Olha só. Então tá, uma constante tipada se declara resp do tipo. Que tipo é? Char. Ok. O que ela vai receber? Receber sim. Aí vocês perguntam, como assim sim? Tá. Aqui, ó. Eu declarei uma constante com o valor S. S maiúsculo, certo? Aqui tem um S maiúsculo. Agora o sim vale S maiúsculo. Então eu estou falando que o resp ele vai receber esse S maiúsculo. Então o resp agora vale S maiúsculo. Ok? Na nossa declaração type, eu tenho uma variável chamada notas. Está recebendo um array de 1, 2 pontos, max linha off real. Tá. O max linha, ele tem o valor de 2. Tá? Seria a mesma coisa se eu tirasse max linha e colocasse 2 aqui. Porém, tá? Isso vale para todo o programa. Por exemplo, eu coloquei max linha em várias linhas do programa, tá? Então, por que eu coloquei max linha? Porque caso eu venha a querer trocar esse valor, por exemplo, eu quero agora 4 notas, tá? Eu vou ter que trocar esse valor em 3 ou 4 lugares do nosso programa. Entendeu? Tipo, vir aqui, trocar para 4 e assim por diante. Tipo, a manutenção acaba sendo prejudicada, entendeu? Então por isso que as constantes são bastante usadas. Então eu simplesmente, se eu quisesse trocar para 4, eu vinha aqui na constante e mudava para 4. E ele valeria para todo o programa. Facilitaria muito a manutenção. Ok? Então continuando. Eu quero 2, não quero 4, né, para não demorar muito o teste. Então eu boto exatamente o valor da constante, o nome da constante aqui, e ele vai funcionar de 1 até 2 sem problema algum, tá? Aqui eu estou pegando uma outra variável chamada, um outro tipo chamado registro aluno, do tipo record, tá? Do tipo registro. E estou dando um nome, string maxnome. O que eu estou fazendo aqui com o maxnome? Eu estou botando o valor 20 dentro da string. Estou utilizando a minha constante, tá? E o nota está recebendo o tipo notas, que é um array. Ok? Então tá, na nossa declaração de variáveis a gente tem o aluno, que vai receber 1 até max linhas, que é 2, do tipo registro aluno. Então o aluno, ele vai ter isso aqui, tá? Vai ter 2 campos dentro da variável aluno. 2 campos do tipo registro. E eu criei 2 contadores, um com o nome i e outro com o nome j. Né? Poderia ser cont1, cont2, que nem eu mostrei em outros programas, sem problema algum. Do tipo integer, tá? Do tipo inteiro. Ok, nisso nosso programa eu usei o while, uppercase, resp igual assim do. Tá, então aqui é aquela confirmação básica para o nosso programa continuar. Se o resp, né, se o valor de resp for igual assim, ou seja, se o valor de resp for igual a s, né, que é a nossa S maiúsculo, ele vai fazer o que está abaixo, ele vai deixar o programa continuar. Caso seja diferente do S,
ele não vai deixar, tá? O uppercase eu expliquei para vocês, né, que se caso o usuário vir digitar S minúsculo, ele converte para S maiúsculo, assim facilitando a nossa continuação ou não do programa, né? Tá. Aqui eu tô nesse programa Begin, aqui eu tô usando um CLRSCR, que é para limpar a tela, tá? Então cada vez que ele iniciar o programa, ele limpa todos a sujeira, né, todos os dados que estavam informados na tela e inicia do zero. Tô quebrando uma linha aqui, aqui eu tô dizendo que é pra gente ler as notas do usuário, aqui eu tô fazendo um for, para ele percorrer de 1 até máximo linha, que no caso é 2, né, que eu já mostrei para vocês aí em cima. O início do nosso for com begin, depois quebra de linha novamente. Aqui eu tô pedindo pro usuário dá o seu nome, né? Então eu tô nome do aqui é o primeiro, tá? Aluno, e o aluno vai botar o seu nome. Só para vocês entenderem, aqui tem um i 2.2, tá? Para vocês entenderem. Eu poderia também colocar o max linha aqui, tá? Sem problema algum, não gera problema isso, pode tranquilo, ele funciona, tá? O que é esse 2? O 2 é espaçamento, tá, pessoal? Por exemplo, tá vendo aqui o do? Eu poderia fazer isso aqui e tirar isso aqui, tá? Ele dá esse espaçamento aqui. Então se eu voltar, opa. Então se eu voltar e deixar tudo junto aqui e dar um i 2.2, ele vai gerar um espaçamento do 2, tá? De uma casa, do 2, desculpa, de uma casa, tá? Então é só uma curiosidade, tá, para vocês, porque isso aqui é muito utilizado, né? Normalmente a string fica tudo junto e eles botam o espaçamento através das variáveis, tá? Que isso aqui é uma variável, eu estou colocando espaçamento do lado dela. Então, como eu falei, poderia ser max linha aqui, eu vou deixar 2 para vocês visualizar, facilitar para vocês. E o aluno aqui eu estou guardando num registro, lembram? Então eu estou botando o nome do aluno, ó, variável aluno, tá? Aqui eu estou dando o índice dele, né? Que no caso é o primeiro aluno aqui, então 1 é o primeiro aluno. Quando for o segundo aluno aqui vai ser 2, tá? Ponto nome, então, quando tiver o ponto nome dentro do registro aluno, tá? O campo nome dentro do registro aluno, ele vai guardar. Então ele guarda dentro do campo nome. Então a gente vai percorrer agora as notas. Então com um for do 1 até o máximo 2, né? Máximo de 2 linhas. Então A, novamente, ó, podia ser o espaço aqui, mas eu não quero deixar o espaço declarado no lado da variável, né? E a variável vai ficar a uma casa, né? Vamos dizer assim, o espaço do A. E assim não vai ficar junto. Então tá, aqui a mesma coisa, a primeira nota do D, né? No caso aqui é o nome do aluno, eu estou mostrando, né? Estou concatenando com o nome do aluno. Aluno e o campo, né? Então, o campo, no caso, vai mostrar o nome do aluno. Então, a primeira nota e tal, a gente vai digitar e aqui vai ser guardada a nota. Vai ser guardada a nota em nota J. Ou seja, vai ser guardada a nota no índice 1, tá? E aqui a gente apresenta, a gente faz a mesma coisa que aqui, só que dessa vez a gente apresenta. Então a gente vai percorrer todos os alunos, aluno tal, depois a gente percorre as notas e mostra as notas desse aluno, tá? Aqui aquilo que eu já mostrei para vocês. Então ele exibe apenas com duas casas para antes do ponto e depois do ponto. E aí depois aqui eu estou dizendo se eu desejo continuar ou não no programa. Aí vai guardar na variável, que é uma constante tipada, né? Hensp. Então a gente vai dar início ao programa, vou dar uma salvada aqui, vou dar play. E aqui tá, leitura das nossas notas. Vou botar aqui nome do primeiro aluno, vou botar meu nome, Cristiano. Dei Enter. A primeira nota de Cristiano. Ó, vocês notem que tem o espaço, ó, como eu falei pra vocês, o espaço funciona daquela forma. Então tá, primeira nota eu vou botar 8. A segunda nota eu vou botar 6. Bom, agora eu quero a nota do segundo aluno. Vou botar Mariana, por exemplo.
A primeira nota de Mariana, vou botar 9. A segunda nota de Mariana, vou botar 10. E agora a apresentação das notas. Ó, o aluno Cristiano, no caso, tem a primeira nota com valor 8, a segunda nota com valor 6. A aluna Mariana tem a primeira nota com valor 9 e a segunda nota com valor 10. Tá? E aí o programa pergunta, deseja continuar? Eu vou dizer sim. Ó, ele vai continuar. Então aqui novamente, vou botar as notas. E ele vai mostrar as notas, sem problema algum. E aqui eu desejo não continuar. Ok. E é isso, pessoal. Acredito que ficou bem claro para vocês como funcionam as constantes, tá? É bem tranquilo, as constantes é bem fácil. Eu poderia até ter mostrado antes para vocês as constantes, né? Porém, eu preferi deixar ter mais conteúdo, né? Porque aqui eu estou usando, por exemplo, em um type, eu estou usando nas variáveis, eu estou usando em várias partes do programa, né? Para vocês verem que pode ser utilizado em qualquer lugar as constantes, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!